Olá, alunos! Bom, estamos aqui hoje no laboratório para eu apresentar para vocês aula prática relacionada ao sistema esquelético. De acordo com o que nós já vimos na aula teórica e que foi abordado para vocês na apostila, hoje eu preciso ressaltar quais são os ossos que fazem parte do sistema axial e apendicular e qual é a classificação, o conceito do termo axial e apendicular. Então, aqui eu mostro para vocês um esqueleto humano que é formado por 206 ossos. Então, o esqueleto humano adulto contém 206 ossos, tá? E nós dividimos didaticamente o esqueleto humano em duas partes, esqueleto axial e apendicular. E o que é esqueleto axial? Axial vem de centro, então nós classificamos esqueleto axial como sendo formado pelos ossos que estão localizados no eixo, no centro do corpo. E quais são então esses ossos? Bom, nós temos os ossos do neurocrânio e víscerocrânio. Então, ossos do crânio e ossos da face pertencem ao esqueleto axial. E aí nós vamos seguindo. Caixa torácica. A caixa torácica é formada pelas costelas e o osso externo. Então eu tenho aqui para vocês o osso externo, que é dividido em três partes: manúbrio do externo, corpo do externo e o processo tifoide. Do osso externo está ligada às costelas, tá? Nós temos 7 pares de costelas verdadeiras, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 costelas são consideradas como sendo verdadeiras porque elas estão ligadas por uma articulação diretamente ao osso externo. Depois, nós temos outras 3 costelas que são consideradas costelas falsas. E esse falso é porque a cartilagem articular se funde e conecta essas 3 costelas ao osso externo. Então, aqui nós temos as 3 costelas falsas com uma conexão articular que une ao osso externo. E outras 2 costelas que são consideradas costelas flutuantes. Flutuantes porque elas ficam soltas, elas não estão conectadas ao osso externo. E aqui atrás eu mostro elas para vocês. Então, as outras 2 costelas que são as falsas. Seguindo, então, nós temos a coluna vertebral, tá? A coluna vertebral eu tenho aqui no esqueleto humano e também nessa outra peça mostrando para vocês, tá? Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Depois das vértebras, nós temos um osso que é formado pelas vértebras fundidas, que é o osso sacro, tá? Então, coluna vertebral e sacro também faz parte do esqueleto axial. Então, considerando os ossos que fazem parte do esqueleto axial, nós temos os ossos do crânio, da face, caixa torácica, coluna vertebral e o osso do sacro, tá? Agora nós vamos para os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. Apendicular vem de tudo que está fixado, pendurado no centro do corpo. Então são aqueles ossos que estão unidos, tá? Se ligam ao esqueleto axial. E quais são os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular, que estão pendurados no corpo? São os ossos do membro superior e do membro inferior, tá? Esses ossos, eles se unem ao esqueleto axial, eles se conectam através de outros ossos que formam uma espécie de cintura, tá? Que nós chamamos de ossos de união. Então, são ossos do cíngulo. Então, nós temos os ossos do cíngulo do membro superior e dos membros inferiores.
Então, os ossos que fazem com que o esqueleto apendicular se fixe ao centro do corpo é a clavícula e a escápula. Então, escápula e clavícula formam uma união, uma cintura, tá? Permitindo com que os ossos do membro superior fiquem fixados ao centro do corpo. Então, nós temos como ossos do esqueleto apendicular o osso do braço, que é o húmero, e os ossos do antebraço, tá? Rádio e ulna. E os ossos da mão, que são os ossos do carpo, metacarpos e falanges. Tá? As falanges, nós temos então 3 falanges, a falange proximal, medial e distal. Seguindo então para os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular, mas agora no membro inferior, que também precisam estar conectados ao centro do corpo, eles se ligam no que nós chamamos de cíngulo do membro inferior, que é os ossos da pelve, tá? Então, os ossos da pelve, eles são formados por ilho, pubis e o isquio, que nós localizamos na parte posterior. Observem aqui nessa outra imagem. Então, aqui nós temos o isquio. Então, ilho, isquio e pubis formam os ossos da pelve, que é onde os ossos do membro inferior estão conectados, tá? No membro inferior, nós temos o maior osso longo do corpo, que é o osso fêmur, que ele se une ao osso da pelve, tá? Então, no fêmur, nós temos então ele como sendo um osso da coxa, a patela, que é um ossinho sesamoide, tá? Ele é um osso cuja finalidade é proteger os ligamentos que passam aqui anteriores ao joelho. E os ossos da perna, nós temos tíbia e fíbula, tá? E os ossos do pé, que são os ossos do tarso, ossos do metatarso e as falanges, tá? Do tarso, eu só quero enfatizar para vocês o osso calcâneo, que é o maior osso do tarso e que forma então o nosso calcanhar. Bom, agora eu preciso enfatizar para vocês os ossos do neurocrânio e víscerocrânio. Para isso, eu vou representar nessa peça, que ela é colorida justamente para facilitar a visualização de vocês. Então, vamos nos atentar agora para os ossos do crânio. Tá? No crânio, eu tenho aqui em amarelo o osso frontal. Em verde, nós temos os ossos parietais, que são 2, tá? Então, lado direito, parietal esquerdo. Eles se fundem e são unidos por uma sutura craniana. As suturas cranianas, elas fazem parte do sistema articular e fundem os ossos do crânio, tá? Os mantém unidos. Lateral, aqui em marrom, eu também tenho um osso do crânio, que é o osso temporal. E na parte posterior, em azul, nós temos o osso occipital. Então, recapitulando os ossos do crânio, frontal, parietais, temporal e occipital. Agora, os ossos da face, tá? Os ossos da face, nós temos aqui em branco o ossinho nasal, que ele é responsável, tá? Por fornecer a estrutura óssea que o nosso nariz precisa ter para se fixar, porque o nariz, ele é formado por cartilagem, e essa cartilagem se fixa nesses ossos nasais. Então, nós temos aqui o osso nasal do lado direito e nasal esquerdo. Eles também são unidos por uma sutura. Tem uma linha aqui, que é uma sutura que nós chamamos de sutura plana, que fixa o osso nasal direito ao esquerdo.
tá? Aqui em amarelo, eu tenho o osso zigomático. Esse osso zigomático, ele estrutura o que nós chamamos de maçã do rosto, tá? Então é esse osso aqui. Seguindo, eu tenho em roxo a maxila e aqui em verde a mandíbula. Agora eu preciso mostrar para vocês essa depressão que nós temos aqui, tá? Ela é considerada, ela é chamada de órbita, que é onde o globo ocular ele está encaixado aqui dentro. Então a órbita, ela tem uma estrutura óssea e ela é formada então pelo osso frontal. Então superiormente a órbita ela é formada pelo osso frontal e na parte lateral e inferior pelo osso zigomático e também uma parte da maxila, tá? Então são esses os três ossos que fazem parte, que formam, que estruturam a órbita ocular, tá? Agora, vamos observar a parte interna. Internamente, eu tenho aqui em roxo, tá? A maxila e em rosa o que nós chamamos de céu da boca, que estrutura o céu da boca, que é o palato duro. Então, a maxila e o palato duro formam o céu da boca, conhecido como céu da boca. Aqui em branco nós observamos, tá? Um outro osso, que também é um osso da face, que é o osso chamado vômer. Então, nós conseguimos visualizar o vômer aqui e também na abertura piriforme do nariz. Então, aqui em branco, internamente, você visualiza o osso vômer, tá? Que ele estrutura o septo nasal e divide, então, em narinas direita e esquerda. Tá bom? Bom, observando lá no fundo do globo ocular, nós temos outros dois ossos. Então, aqui em roxo, nós temos o osso esfenoide e aqui na parte interna do globo ocular, o osso etimoide. O esfenoide, ele também pode ser observado aqui em rosa na base do crânio, tá? Então, nessa vista, a gente consegue observar ele aqui também, o esfenoide. Então, nós conseguimos visualizar o esfenoide aqui em rosa e também ele aparece lateralmente e lá no fundo do globo ocular a gente também consegue visualizar o osso esfenoide. São três locais, né, de visualização desse osso. Quanto ao sistema esquelético, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês e muito obrigada!